Então a primeira dúvida é quando nós devemos utilizar uma tomada de 20 amperes? Então, para essa primeira resposta é bem simples. Você precisa utilizar uma tomada de 20 amperes quando o plug do equipamento também é de 20 amperes, porque nós temos dois padrões, 10 amperes e 20 amperes. O 20 amperes, por motivos de segurança, foi feito de um diâmetro maior para não encaixar nas tomadas de 10 amperes. Então, se o seu equipamento é com um plug de 20 amperes, essa tomada vai precisar também ser de 20 amperes. Então, pela norma, todo equipamento acima de 10 amperes, ele precisa utilizar um plug de 20 amperes. Muitas vezes as pessoas pensam que todos os equipamentos utilizam os 20 amperes no total, e não. Na verdade, a maioria dos equipamentos que utilizam plug de 20 amperes, os domésticos pelo menos, eles consomem muito menos do que 15 amperes. Um grande exemplo que tem gerado bastante dor de cabeça são os aquecedores. Normalmente os aquecedores eles têm em média 12 amperes, porque a potência deles não passa de 1.500 watts. Então lembre-se, mesmo que a tomada seja de 20 amperes e o plug do equipamento seja 20 amperes, esse consumo, essa potência dele, provavelmente seja bem menos do que 15 amperes. Outra situação que nós utilizamos a tomada de 20 amperes é quando nós não sabemos ao certo qual tipo de equipamento será utilizado. Por exemplo, nas cozinhas é muito comum vários equipamentos serem de 20 amperes. Então muitas vezes é mais fácil o profissional prever tomadas de 20 amperes em todos os pontos, porque daí o cliente ele tem a maior opção de ligar em vários pontos diferentes equipamentos de 20 amperes. Então essa é uma boa saída. Quando você não sabe direito, você pode sim colocar uma tomada de 20 amperes, porque na tomada de 20 amperes você pode utilizar equipamentos de 10 ou de 20 amperes. E como deve ser o circuito para a tomada de 20 amperes, a princípio ele precisa ser compatível com os 20 amperes que a tomada suporta. Mas em algumas situações pode ser diferente. O importante é que esse circuito esteja bem dimensionado, por exemplo, o condutor dimensionado na condição do disjuntor. Isso é muito importante para a gente não ter sobrecarga aí e acabar derretendo os condutores e ter algum problema maior. Então, por exemplo, normalmente o circuito será de 20 amperes, mas em algumas situações o circuito pode sim ser menor. Por exemplo, eu posso muito bem utilizar uma tomada de 20 amperes num circuito de apenas 16 amperes, como por exemplo, quando nós vamos utilizar em apenas um circuito, iluminação e tomada. Nesse caso, nós podemos utilizar, ou a norma só autoriza utilizar quando é o circuito exclusivo. Eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre isso. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você assistir ele e entender direitinho. Mas basicamente você precisa utilizar um circuito de no máximo 16 amperes. Então se eu quiser, por exemplo, num banheiro de uma edícula, fazer um circuito exclusivo com um disjuntor de 16 amperes, o circuito compatível com esse disjuntor e uma tomada de 20 amperes, eu posso tranquilamente. Por quê? Como eu já expliquei anteriormente, a maioria dos equipamentos não consome o total dos 20 amperes. Ele vai consumir bem menos, então eu vou poder utilizar sem problema nenhum. Caso eu coloque um equipamento muito mais potente, o disjuntor vai desligar, protegendo todo o meu circuito. E agora, para completar as dúvidas sobre o circuito, qual é o tipo de cabo que eu devo utilizar? É a mesma resposta da pergunta anterior, que é o cabo compatível. Em algumas situações, o cabo 2,5 suporta tranquilamente esses 20 amperes. Em algumas situações você precisa utilizar o cabo 4 milímetros. Então vai depender do modo que está instalado, o modo de instalação, fatores de agrupamento, correções de temperatura e tudo mais. Então basicamente você pode utilizar o cabo 2,5 ou o cabo 4 milímetros. Tem pessoas que por padrão preferem utilizar sempre o cabo 4 milímetros. Não tem problema nenhum. A única questão é que, em muitos casos, você pode tranquilamente usar o cabo 2,5 e acaba tendo um gasto maior para o cliente, porque a pessoa quer utilizar o cabo 4 milímetros. Mas aí é cada profissional que vai ver aí a sua preferência, vai ver as necessidades daquela instalação. Pessoal, gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários, compartilhe esse vídeo e não esquece de deixar meu like. Um abraço e até o próximo vídeo.